Finalmente chegou o dia que você vai tirar o estetoscópio do pescoço e usar ele na prática. Hoje eu vou te ensinar a como fazer a ausculta dos sons intestinais. Opa, tudo bem com vocês? Eu sou o professor e enfermeiro Fábio e nesse vídeo aqui eu vou te falar ou te ensinar tudo que eu sei sobre ruídos intestinais, como fazer a ausculta. Esse vídeo, diferente de outros que eu já trouxe aqui no canal, como a ausculta cardíaca e pulmonar, nós não temos sons para você ouvir aqui e saber que tipo de som eu preciso ouvir. Simplesmente pensa, sabe aquele dia que você tá com fome ou você acabou de comer e tá ouvindo na sua barriga? É exatamente esse som, só que com o estetoscópio, porque é esse som de forma bem reduzida, um pouquinho mais baixa. Mas vamos lá, animados? Pega aí então o seu café ou chá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Enfermagem Total. Ó, o negócio é assim, vamos falar agora de ruídos intestinais, ou seja, essa parte da ausculta, você vê, você acha bonito lá nos filmes, ou até mesmo no médico, quando você vai, o cara vai lá, pega o estetoscópio, põe na sua barriga, e por quê? O que esse cara tá ouvindo? O que ele tá procurando, afinal de contas? É isso que você vai aprender hoje aqui, vai aprender a fazer um exame físico fantástico. Seu exame físico vai ficar muito melhor a partir de hoje, tenho certeza. Vamos primeiro entender sobre os ruídos, né? Eles são feitos pelo movimento peristáltico, ou seja, o movimento do intestino à medida que eles vão impulsionando o alimento para baixo. Então você tem um intestino, o alimento vai percorrendo todo esse processo do intestino, tanto delgado quanto grosso, e o fato, né, do intestino estar empurrando essa comida até ela se formar lá no final do intestino grosso no bolo fecal, isso vai gerando sons, é normal, né? Da mesma forma que quando a água passa dentro de um cano, da mesma forma que, a gente passa dentro de um túnel, isso tem sons, né? Então é a mesma coisa, tá rolando um movimento, né? O movimento peristáltico, que é um movimento de abre e fecha assim em formato de onda, ele gera um som. Tá, Fábio, então se eu tô comendo e tá saindo excreção, logo tá tudo certo. Então por que a gente tem que auscultar? Porque esse ruído pode ter anormalidades, né? Existem casos que a gente vai ter sons anormais e isso fornece informação valiosa para a gente. Suponhamos que, né, uma alteração muito comum, né, que as crianças, né, chegam, eu sou enfermeiro pediatra, então por isso que eu vou falar de criança, mas a criança chega ali e a mãe chega falando que a criança está com diarreia há tantos dias e tal, não sei o quê, e no momento que chega para o atendimento não tem diarreia alguma. A ausculta abdominal vai me trazer essa informação, porque existe um som característico voltado para a diarreia. Da mesma forma que, por exemplo, eu tô sentindo dor toda vez que eu vou ao banheiro, porque o meu bolo fecal tá saindo muito grande e dói meu abdômen, não sei o quê. Isso também pode ser identificado, por exemplo, na ausculta abdominal. Então, é de grande valia essa ausculta. Agora um pouco de semiologia, né? Lembra dos métodos propedêuticos, né? Fábio, o que são métodos propedêuticos? São os métodos que a gente utiliza para a execução do exame físico no nosso paciente. Nesse caso aqui, a gente vai mudar um pouquinho esse método. Como assim, Fábio? Lembra que os métodos propedêuticos, quando você decorou, seu professor fez você decorar assim dessa forma, né? Inspeção, palpação, percussão, ausculta. Essa é a ordem do negócio. Por que de acho, Fábio, você colocou numa ordem diferente aqui nesse slide? Porque no exame abdominal nós vamos trocar a ordem da ausculta. Em vez de a ausculta ser o quarto item, olha ele sendo o segundo item aqui. Por que isso? Porque o intestino, porque a região abdominal, na verdade, ela é extremamente sensível. Logo, se eu inspecionar, olhei, for fazer a palpação, toquei, né? Palpei, vi os órgãos lá e tal, fiz a minha percussão. Só depois eu vou auscultar, eu vou alterar o resultado que eu vou estar ouvindo. Porque o fato de eu palpar e percutir, isso vai estimular o intestino. E uma vez estimulado, vai estar os ruídos hidroaéreos aumentados, né? Esses ruídos estarão aumentados porque eu toquei, porque eu palpei, porque eu mexi nisso. Então eu alterei o meu próprio resultado. Então por essa razão, nós fazemos sempre na ordem de inspeção, ausculta, palpação e percussão. Aí eu fui lá, auscultei o abdômen,
No próximo slide aqui eu vou mostrar exatamente aonde que a gente vai auscultar e vou mostrar inclusive aqui no nosso modelinho também. Mas fui lá, auscultei. O que que eu posso entender? O que que isso pode me trazer de informação? Os ruídos intestinais eles podem estar ausentes, ou seja, não está tendo atividade neste intestino. O paciente está com alguma obstrução, ou esse intestino não está funcionando. Um ilho paralítico, talvez? Não sei. A gente tem que investigar. Aqui, por exemplo, pode acontecer e é muito comum em casos de obstipação. O paciente está obstruído, não está indo nem voltando, simplesmente para tudo. Mesma coisa aqui no hipoativo. Por que hipoativo? Porque a atividade está muito baixa. Olha aqui, ó, um ruído a cada 3 a 5 minutos. Então, de a cada 3 a 5 minutos, tu vai ouvir um cri, 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 vazio. Não, demora de 3 a 5. Aí você pode estar se perguntando agora. Cacete, Fábio, eu vou ter que ficar de 3 a 5 minutos só escutando o abdômen? Na teoria, sim. É claro que na prática a gente não tem esse tempo. Claro que na prática, tanto médica quanto... Deve ter médico assistindo esse vídeo aqui, ou estudante de medicina. Na prática de enfermagem, é óbvio que a gente não tem esse tempo. Tá? Mas o ideal, se você quer fazer de fato um exame físico, você tem esse tempo e você não tá ouvindo o barulho, claro que se você colocar o estetoscópio já escutar de cara, beleza, tá rolando rápido. Mas se não, o ideal seria você ficar ali, para você ter certeza que o negócio está ausente. Ou se, no caso, o diagnóstico for extremamente importante para esse paciente. O que a gente espera ser o normal é você ter um ruído, né? Ou de 5 a 30 ruídos por minuto. Em 1 minuto, né? Então, se encostou o estetoscópio, ficou 1 minutinho ali, de 5 a 30 vezes você vai ouvir esse barulho. Legal. Já o hiperativo, o intestino hiperativo, é aquele que você vai ouvir mais de 30 ruídos por minuto. Então é o tempo todo. Uma tempestade dentro do abdômen desse paciente. Isso geralmente é característico do que pra gente? Diarreia. Né? O paciente que tá com muita evacuação, o intestino tá loucão, não consegue nem processar, não tá conseguindo mal absorver as coisas, só tá passando reto. Né? O que o cara comeu. O que o cara comeu tá saindo 3 minutos depois, retão assim. Então é uma loucura. Tá? Então, esses são os resultados que podem ser encontrados. Eu vou, inclusive, até apagar aqui para você tirar aquele print maroto, né? E manter as informações aí para você. Hora do print. Aí aqui chegamos na questão da execução. Como que eu vou fazer essa ausculta abdominal? Ruídos hidroaéreos, né? Que são chamados esses sons. É assim que você vai documentar os ruídos hidroaéreos, ou você pode também resumir para RHA, ruídos hidroaéreos, na sua anotação, na sua evolução médica, na sua evolução de enfermagem. Os ruídos hidroaéreos, eles devem ser descritos por intensidade, tá? Então, tá ausente, 0, tipo, ou não tem, ou você pode escrever, tipo, 0 de 4. A gente sempre usa a métrica 4 no máximo. Ah, tá hipoativo. Então tá 1 ou 2 de 4. Tá? E aí esse 1 a gente sempre põe uma cruzinha. Tá normal. 2 ou 3 no caso, de 4. Legal. Tá hiperativaço. 4 de 4. Certo? É assim que você vai fazer a anotação na sua evolução. E você ainda pode escrever como está aqui, ó, e se está normal, diminuído, ausente ou aumentado. Você pode colocar aqui tal, 4 de 4, aumentado, lá na sua anotação, para ficar ainda mais descrito, ficar melhor ainda da pessoa entender. E como que você vai fazer a execução? Fábio, por que você trouxe uma imagem que está falando de aortas, artérias? Por que de acho na abdominal você trouxe questão vascular aqui, né? Que é o artigo aqui de Martins. Porque saiba você que na hora de auscultar esses ruídos é bem provável que tu consiga também ouvir em determinados pontos aqui o batimento. Então não confunda, tá? Principalmente se você é iniciante, você não sabe diferenciar ainda direito o que você está ouvindo, pode ser que você esteja ouvindo o sangue passar pelas artérias e não o ruído hidroaéreo, tá? Do intestino desse paciente. Então tome bastante cuidado. Para fazer a ausculta,
você vai imaginariamente, por favor, não pegue caneta e pinte o paciente, tá? Mas imaginariamente você vai pegar o abdômen, a região do abdômen aqui do paciente, e você vai dividir em 4 quadrantes. Como que você vai fazer isso? Traçando uma linha imaginária, né? Aqui na região do umbigo, tá? O umbigo tá aqui, mas eu errei aqui na caneta. Então, na região do umbigo, você vai traçar um grande X, um grande sinal de mais, uma grande cruz. E você vai ter o quadrante superior direito, o quadrante superior esquerdo, o quadrante inferior esquerdo e o quadrante inferior direito. Você vai auscultar uma vez aqui, de preferência não tão central, tá? De preferência mais aqui pro cantinho mesmo, onde estão os Qs, porque é lá que vai estar passando o intestino grosso, tá? Eu, particularmente, Fábio, também ausculto uma vez o estômago, quando eu estou fazendo isso, e ausculto também uma vez aqui embaixo. Então, eu sempre faço 6 pontos de ausculta, tá? Então, quadrante inferior direito, quadrante superior direito, estômago e região média aqui do intestino grosso, quadrante superior esquerdo e quadrante inferior esquerdo. Esses são os pontos que nós auscultamos. E agora eu vou mostrar aqui no modelinho para você entender. Esse é o nosso intestino, essa é a região abdominal. Qual que é o nosso foco? É auscultar aqui no quadrante inferior direito, né, que é a região do apêndice, é porque o apêndice saiu, né? Aqui ele caiu, mas na região de apêndice aqui, subindo aqui o intestino na porção superior, né, ascendente aqui do nosso intestino grosso. A gente vai auscultar também nessa região. Eu, Fábio, gosto de auscultar aqui estômago, que vai estar aqui em cima, e aqui a região medial do cólon transversal, final do cólon transversal, início do cólon descendente e final do cólon descendente, tá? Você auscultar o centro é complicado, porque você vai estar auscultando aqui o intestino delgado. E o intestino delgado ele tem alguns metros, como você estudou lá na anatomia. Logo, eu não sei exatamente qual parte. Pode ser que essa curvinha aqui seja diferente nas pessoas. Eu não sei o que eu vou estar auscultando. Então, por isso que a gente ausculta sempre o intestino grosso, certo? Que é justamente o que está aqui no final, né? Trazendo pra gente aqui, ó, né? Acompanhando aqui, ó, a descida tá vindo aqui em direção ao reto e aí tem a saída aqui pelo ânus. Além disso, várias coisas podem causar alteração nesse resultado, como eu disse, a obstrução intestinal, diarreia, mas um ilho paralítico, uma anestesia geral pode fazer com que você não escute porque paralisou por causa da anestesia, dormiu também o intestino. Uma colite ulcerosa pode fazer também dar uma alteração. A alergia alimentar pode fazer isso aumentar. Então, são várias as causas e eu super recomendo que você pesquise um pouco mais sobre as causas e o que você pode auscultar em determinadas doenças intestinais. Ó, se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei aqui, compartilha ele com outras pessoas que precisam ver esse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.